terra, por mais distante, o errante navegante. O rio Okavango, no sul da África, tem uma história muito especial. Ele não termina no mar, como a maioria dos rios, mas desemboca no meio do deserto de Kalahari, transformando a areia num gigantesco oásis. Lá vivem milhares de animais selvagens, como o terrível peixe-tigre, parente da piranha brasileira, ou as rãs, que fazem sua serenata todas as noites. O Planeta Terra de hoje vai mostrar como é a vida no delta do Okavango. Confira. De areia cobre o coração da África Meridional. O Kalahari desafia a vida a enfrentar o seu sol e a sua amplidão ressecada pelo vento. Um desafio enfrentado com sucesso pelos animais deste continente. Animais que evoluíram com a transformação da própria paisagem. Rebanhos nômades atravessam essa formidável arena. Sabem que ali irão encontrar uma joia viva. Passam-se meses sem chover nesta parte de Botsuana. Em torno deste delta interior do rio Okavango, o Kalahari está ressecado. Esta é a estação mais seca e mais fria, mas essas lagoas rasas são bem alagadas. Hipopótamos descansam ao sol no maior oásis da África. Sobrecarregado de búfagas que buscam alimento no seu couro, este hipopótamo vai usufruir dos prazeres do banho. Ter quem lhe extraia parasitas é uma vantagem, mas quando os bicos das aves acertam algum pequeno ferimento, é hora de desaparecer. Algumas das aves precisam de um aviso menos sutil de que o hipopótamo não quer mais brincadeiras. Essas águas aparentemente seguras são também o habitat desta criatura. Ela e o hipopótamo são seus residentes permanentes. Eles precisam da água fresca para sobreviver, mas este delta está sempre mudando. O rio Okavango entra em território de Botsuana, passando entre duas paredes rochosas. Só depois de um lugar conhecido como Panhandle é que o rio começa realmente a correr sobre o plano Kalahari. Agora, ele segue mais devagar e abre um leque formando os braços desse estranho delta interior, a joia do Kalahari. Inundações vindas do norte provocadas pelas chuvas do verão chegam a Panhandle. A enchente diminui de intensidade quando chega ao delta e engrossa as águas dos canais e lagoas permanentes. Mas levará 6 meses para chegar aos braços mais distantes do delta e regenerar os pastos do sul.
Nessa ocasião, as águas do rio estarão novamente baixas no Panyandli. Aqui o Okavango é ainda bastante largo e rápido, mas suas margens já revelam a areia do Kalahari quando as águas começam a descer. As águas onde se reflete o sol parecem saudar as aves que costumam se reproduzir nessas praias temporárias. Antes da próxima enchente, elas precisam cavar um ninho raso e criar a família que estão planejando. Mas as margens de areia também atraem outras criaturas. O crocodilo quer apenas se aquecer na areia, mas aqui já tem crocodilos e aves demais. Essa propriedade intensamente disputada é muito pequena e a concorrência é grande entre aqueles que pretendem fazer o seu ninho. Alguns defendem seu futuro investimento antes mesmo que a água desapareça e a areia possa ser vista. As ilhas do rio atraem os hipopótamos que deixam a água imaginando grama e folhas verdes. Mas os passeios ao luar exigem uma série de cuidados. Essa sala de jantar particular deve ser identificada. O cheiro ajuda o hipopótamo a encontrar o seu caminho na escuridão. E as plantas também acabam se beneficiando da generosidade do hipopótamo. Uma coruja pescadora, absorvida na observação dos movimentos na água escura. A lampreia escorregadia é presa não só pelas garras longas e curvas, mas também pelas minúsculas espinhas da parte inferior dos pés da coruja. Restos de ossos cobrem o chão debaixo da árvore e a quantidade de esqueletos de lampreia vai aumentando à medida em que o nível das águas vai caindo.
Essas aves utilizam uma técnica espetacular em suas pescarias. Nesses canais principais se concentra uma enorme quantidade de peixe quando a água desaparece das planícies inundadas. Garças, garçotas, cormorões e outras aves são atraídas pela agitação. Os troncos de papiro se contorcem com o impacto de cardumes de lampreias, também chamados peixes-gatos, em busca de suas presas. As lampreias possuem pouca visão, mas usam os barbilhões sensíveis, que parecem costeletas, para detectar os pequenos peixes que tentam fugir. Os peixes saltam para salvar a vida. E, invariavelmente, saltam da boca de uma morte para o bico de outra. O peixe-tigre aterroriza os canais, abocanhando a presa fácil, aturdida com a perseguição da lampreia. Da família das piranhas, eles possuem dentes assustadores e são predadores perigosos. É preciso alimentar os filhotes, uma tarefa que pode ser dificultada pelo mesmo equipamento que torna essas aves magníficas em matéria de pescaria. O bico enorme tem pouca sutileza ao oferecer uma porção um tanto exagerada ao filhote. É, grande demais. Os pedaços de peixe que sobraram chamaram a atenção de uma lavadeira. Ela já descobriu que por aqui é sempre fácil encontrar uma refeição grátis e abundante, se comparada com sua dieta habitual de pequenos insetos. A lavadeira limpa cuidadosamente essa refeição de segunda mão.
filhote de águia pescadora logo descobre que não vai ter muito sossego nessa sua escala. Mesmo assim, talvez consiga transformar um filhote desatento em lanche rápido. Mas as aves sabem muito bem se defender. O ataque aéreo chega ao fim e a águia vai embora procurar alimento em algum outro lugar. O papiro, o junco de que se faz papel, é o maior junco e de mais rápido crescimento em todo o mundo. Suas esteiras flutuantes proliferam com uma abundância surpreendente nessas águas tão pobres em nutrientes. O tímido citatunga é o único animal de grande porte a viver nesse habitat. Ele é capaz de sobreviver com a alimentação deficiente oferecida pelo papiro. E os cascos excepcionalmente longos e chanfrados lhe permitem andar sobre as esteiras flutuantes do junco sem afundar. O papiro é uma planta que só consegue sobreviver com a ajuda das bactérias e das algas que compartilham seu crescimento. As hastes possuem raízes muito finas e ventiladas que oferecem um excelente esconderijo diurno para a enguia espinhosa. Muitos outros peixes pequenos podem penetrar entre as raízes e hastes que impedem a passagem desses saqueadores, os peixes-tigres. Essas águas são perigosas para a maioria, mas essa espécie de lampreia, conhecida como guinchadora, pois emite guinchos muito assustadores, costuma se esconder aqui durante o dia. O cormorão vermelho é o único a apreciar o seu paladar, mas precisa aprender como capturá-la. As lampreias guinchadoras se escondem durante o dia debaixo de toras de madeira e emaranhados de raízes, e por isso são relativamente fáceis de serem capturadas. O cormorão precisa aprender a engolir o peixe sem que as espinhas farpadas das barbatanas fiquem presas na sua garganta. As espinhas são tão duras que conseguem bloquear a garganta de uma ave ou até mesmo de um crocodilo. Mas, antes de mais nada, o cormorão tem que matar a lampreia guinchadora. Em seguida, as 3 espinhas precisam ser dobradas antes que o peixe seja engolido. Mesmo assim, se as espinhas estiverem travadas e muito duras, a ave não conseguirá quebrar. É preciso desengatar esse mecanismo de trava. Correndo para o sul, o okavango cruza lentamente as areias do Kalahari.
Em alguns pontos, inunda bacias rasas, transformando-as em gigantescas lagoas. Abelhas carpinteiras furam a haste oca desses juncos, fazendo uma entrada exatamente do tamanho de uma abelha para o ninho, uma casa resistente. A abelha sai para recolher o pólen e o néctar necessários à alimentação das larvas. O nenúfar cobre a abelha de pólen enquanto ela recolhe o néctar. Este é um minúsculo oásis flutuante de alimento. Ao voltar ao ninho, ela libera o pólen e transforma o néctar em bolinhas de alimento para as larvas. Formigas marrons que devoram tudo o que encontram detectam o depósito de doces e tentam usufruir da indústria das abelhas. Um junco caído é uma boa ponte para as invasoras. Aparentemente não há como defender o ninho. Mas, com grande determinação, a própria abelha se transforma numa defesa viva. O abdômen resistente torna essa fortaleza indestrutível. Uma abelha ajudante fica do lado de fora até que as formigas tenham ido embora. Terra. O fluxo de água é quase imperceptível através dos canteiros de junco. Aqui há claridade e plantas estranhas florescem à pálida luz do sol. A utriculária apresenta minúsculas bexigas que enfeitam seus galhos finos. Ela se alimenta de insetos, como larvas de mosquito. Cada uma dessas bexigas é uma armadilha acionada pelo toque. Uma porta se abre e a água jorra para dentro, levando junto a larva do mosquito. O inseto é ingerido pela planta que necessita dessa carne, rica em nitrogênio, nessas águas onde o alimento é tão escasso. Camuflados entre os lírios, pares de gansos pigmeus consomem as frutas logo abaixo da superfície. A água é muito clara e os pequenos gansos não encontram dificuldade em localizá-las. Esse macho não colheu essa fruta para comer. Ela é um presente de namoro. Será oferecida à companheira. Agora sim ele pode procurar outra para o próprio consumo. Enquanto ele se alimenta, algumas sementes se espalham, mas não vão muito longe. Há sempre um peixe ladrão por perto para aproveitar essas sobras. Aqui nessas águas rasas e cheias de algas não vivem peixes tigres. Assim, esse peixe macho pode se exibir em relativa segurança para as fêmeas que circulam por seu território. As águas mais quentes do verão realçam suas cores características da época de acasalamento.
Atraída pela exibição, essa fêmea entra na dança. As cores do macho estimulam a fêmea a depositar uma pilha de ovos. Imediatamente, ele rega os ovos com esperma e pouco tempo depois acontece algo extraordinário. A fêmea leva à boca todos esses ovos antes que sejam devorados por algum outro peixe. Ela não engole os ovos, simplesmente os mantém na boca. Mais uma vez é atraída por um desenho na barbatana anal do macho. Aproxima-se do orifício anal do parceiro, que ejeta esperma diretamente na sua boca, aumentando as chances de fertilização dos ovos. Logo depois, a fêmea se afasta. Os ovos serão conservados na boca por medida de segurança, assim como os peixinhos que deles sairão um dia. O macho, que não tem mais nada a fazer em relação aos filhotes, já está entretido cortejando outras fêmeas. Exatamente o contrário acontece com o macho da Jassanã africana. Ele é quem cuida dos ovos, guardando-os cuidadosamente sob as asas com uma preocupação paternal. Desta forma, os ovos ficam longe do ninho flutuante e úmido. A fêmea o abandonou e já está se acasalando com outro macho. No fim da estação, vários machos em ninhos separados estarão criando os filhotes em famílias de pais solteiros. Assim que os ovos começam a chocar, o macho enfrenta um problema de segurança. O interior brilhante das cascas dos ovos é menos discreto que o exterior pintado e capaz de chamar a atenção de uma águia pescadora, por exemplo. Esse falso depósito de lixo é capaz de enganar os olhos do observador nas alturas. Também sob as folhas do lírio, olhos famintos observam o que se passa ao redor. Uma cobra listrada do pântano está de olho nos minúsculos peixes. O macho foi capturado e a cobra esguia precisa deslocar as mandíbulas para engolir essa refeição viva e volumosa. A fêmea está bem camuflada. Caso também fosse devorada, toda uma ninhada estaria perdida. Ela não se alimenta há quase 2 semanas e não tem motivo para gastar energia com o movimento. A família já está crescida e come muito. Está na hora de deixar que se alimentem sozinhos, agora que as gemas que garantiram seu sustento já se acabaram.
Ao menor sinal de ameaça, até mesmo por parte de um peixe da mesma espécie, ela traz os 40 peixinhos para a segurança de sua boca, onde ficarão até que o perigo passe. As folhas do lírio são locais perigosos para um jovem. Os predadores estão por toda a parte e as jassanãs precisam estar prontas para andar assim que saiam do opo. Elas sabem instintivamente que a segurança está sob as asas do pai, mas muitas vezes a inexperiência faz com que calculem mal o alvo. Sua penugem seca rapidamente ao sol. Não se machucou e aprendeu uma lição. A jassanã precisa se alimentar, mas os filhotes ainda são muito vulneráveis para ficarem sozinhos. É preciso levá-los junto. Atendendo ao chamado do pai, agachados com as asas abertas, logo estão todos a bordo. O pai é capaz de transportá-los com segurança. A decolagem foi concluída e só a infinidade de pezinhos pendurados revela a carga escondida. Os dedos longos do pai permitem que seu peso se distribua uniformemente sobre as folhas do lírio. Mas agora é preciso compensar a carga extra. É por isso que essa ave é também conhecida como trotadora do lírio. Dentro de pouco tempo, os filhotes de jassanã também serão capazes de trotar sobre as folhas de lírio e de se alimentar sozinhos, caçando minúsculos insetos. Mas o macho os observa com atenção. Ainda há águias e lúcios por perto. O delta é moldado não só pelas águas do Okavango, mas também pela vida nele existente. Essas ilhas antigas foram fundadas pelos cupins. Sua arquitetura vigorosa e o suprimento de água abundante sustentam árvores gigantescas com nomes evocativos como mutsaldes, mucobas, matxabas, além de palmeiras fênix e sicômoros. O mucuxum, ou ébano africano, é a maior de todas elas. Uma coruja pescadora e sua família vivem num galho desta árvore. Ela fica junto do filhote durante todo o tempo. O sicômoro ou plátano é um grande benfeitor dos pântanos. Seus figos amadurecem várias vezes durante o ano e bandos de babuínos chacma percorrem ilha por ilha, colhendo rapidamente os frutos que vão aparecendo.
aves, como o pombo verde, se alimentam com enorme liberdade pelos pântanos. Esses pombos se alimentam exclusivamente de frutos e espalham suas sementes quando passam de uma ilha para outra. Durante todo o verão, quando o calor é opressivo, a chuva ameaça cair. E finalmente chega um dia em que o vento traz um cheiro forte, indicando que a promessa está se cumprindo. As primeiras chuvas levam os cupins ao seu voo nupcial. Esses são os cupins alados que crescem no fungo e cujos castelos divididos em várias câmaras ainda fortificam as ilhas. A chuva inspira as rãs dos juncos a chamar pelos companheiros. Essas rãs escolhem pontos altos para suas serenatas e disputam violentamente as melhores posições para sua cantoria. Os figos brotam nas árvores e os morcegos logo encontram seus cachos. Esses animais possuem uma excelente visão, mas é o seu olfato aguçadíssimo que os conduz aos frutos mais maduros. Eles aperfeiçoaram uma técnica muito especial de colheita. A acrobacia continua nos galhos, um pé pendurado e outro segurando a refeição. O morcego devora uns 20 figos por noite, mastigando-os com força para extrair toda a sua polpa e seu sumo. Muitas vezes o morcego precisa trocar de posição, pois os apelos da natureza podem ser estimulados pelo seu apetite por figos. O morcego está saciado, mas permanece atento à própria segurança. Alpinista ágil, o gineto vermelho é capaz de capturar um morcego comedor de frutas, mas normalmente busca presas mais fáceis. A abundância de ratos da acácia garante uma caça mais segura em terra firme. A infeliz companheira do rato da acácia mantém a família no alto de um tronco oco de uma mutsalde. Sucesso.
A furtiva serpente escala uma árvore. O rato atende. O rato tem um cheiro muito forte. O ninho está próximo e desta vez a serpente chega tarde demais. Ela acabará encontrando outros menos vigilantes. O Okavango passa quase que imperceptivelmente por milhares dessas ilhas. Ao sul, as águas mais rasas passam sobre as areias do Kalahari. Nessa época do ano, as planícies inundadas parecem ondular com a grama. O inverno que se aproxima começa a secar essa nova face do delta. Os animais percorrem a fronteira entre o pântano e o pasto. Eles precisam ficar onde existe água, próximos dos estreitos canais. Os cascos chanfrados permitem que se movimentem sem dificuldade no chão molhado. Com cães caçadores africanos por perto, é preciso confiar na própria mobilidade da água para escapar. Os canais estão cada vez mais secos e os animais tornam-se vulneráveis ao ataque desses caçadores cada vez mais raros. Até mesmo essas águas rasas irão desaparecer no auge da estação seca. Mas é então que acontece o milagre do Okavango. Durante 6 meses, a enchente anual do norte percorreu lentamente o delta. Agora, o pulsar regenerador de vida da água se manifesta nesses pastos sedentos. Alimentados pelas pastagens frescas, os animais estão prontos para a reprodução. O macho sente o cheiro da fêmea e procura confirmar com o focinho que ela está pronta para o acasalamento.
Há um vigor renovado nas lutas entre os machos pela posse do território. Eles disputam não só o controle de uma determinada área, mas também os direitos de exclusividade às fêmeas dentro desse mesmo território. De vez em quando parece que até mesmo os rituais da natureza são desprezados. Enquanto os rivais brigam, ninhos e pelos detritos de animais da estação seca. Nas pastagens inundadas surgem de repente misteriosos montes de espuma. Essas bolhas foram sopradas por lúcios africanos machos e os ovos depositados pelas fêmeas flutuaram até a espuma na superfície da água. Os peixinhos que deixaram os ovos nessa água muito bem oxigenada permanecem escondidos dos olhares curiosos sob o brilhante guarda-chuva protetor. Até que a gema nutritiva acabe, eles ficam suspensos por esse fio pegajoso preso à cabeça. Depois de mais alguns dias sob a guarda dos pais, que renovam constantemente a espuma, pelotões de jovens lúcios estão prontos para atacar qualquer coisa, até mesmo uns aos outros. Muitos sobrevivem e tornam-se os principais. Um enorme depósito de alimentos se revela à águia pescadora quando as águas inundam as planícies. Muitos peixes procuram as águas rasas para se reproduzir. Pode haver até 3 filhotes no ninho, mas muitas vezes só um sobrevive. Não é fácil acreditar que possa existir um oásis como este em meio à aridez do Kalahari. Esta joia deve sua existência à providencial repetição da enchente. Gansos egípcios são atraídos pelos novos gramados da terra inundada. O vigor das disputas entre os gansos pelo território e pela oportunidade de se reproduzir reflete a luta pela sobrevivência nessas águas. Uma luta sem fim, que varia de acordo com cada estação. A enchente traz alimento em abundância, renascimento e também a morte inevitável. Durante 2 anos, as efeméridas vivem em casulos.
mas dentro de apenas 2 dias terão se acasalado, depositado seus ovos e morrido. O homem tem compartilhado a vida nesse delta há 100 mil anos. Mas quem sabe por mais quanto tempo essa sociedade irá durar? As águas do Okavango são uma corrente preciosa, uma joia resplandecente brilhando no Kalahari.